Fala galera tricolor, o Grêmio não tem dado descanso desde a reapresentação, treinos em 2 turnos, muita intensidade e foco total. E no vídeo de hoje vou trazer um resumão completo da semana, jogos treinos, novidades sobre contratações, aquelas especulações que estão rolando e claro, como o nosso time sub-20 está se saindo na copinha. Então, bora conferir? Vamos começar então no início da semana, que logo na segunda-feira o Grêmio teve um jogo treino contra o São José. E o placar foi bem positivo por ser o primeiro sinal aí do Grêmio no ano, né? Foi um placar de 2-1, lembrando que o São José já estava treinando em aquecimento desde dezembro, então tinha uma boa diferença ali de preparo. O primeiro gol foi um gol contra do São José e o segundo gol do Grêmio foi marcado por Gustavo Martins. Então, foi a primeira experiência aí do Quinteiros com o elenco, né, em um jogo contra uma outra equipe, então foi bem interessante de acompanhar ali e já ver esse resultado positivo para o Grêmio, mesmo sendo contra o São José. Agora falando de especulações, um dos assuntos mais falados é o do Marquezin, que infelizmente parece que vai estar de saída do Grêmio. Ele está sendo sondado pelo Boca Juniors da Argentina e pelo que estavam comentando na mídia, o Marquezin ele é torcedor desde a infância do Boca Juniors, então tem esse lado sentimental, fora que a família está interessada em voltar para a Argentina, então torna esse negócio um pouco mais possível para o lado do Boca Juniors. E essa notícia já pode estar confirmada no momento que o vídeo está sendo lançado, ou ainda nessa enrolação aí sem definição. O Grêmio queria no mínimo 2 milhões de dólares pelo Marquezin, tem a multa ali para pagar, mas o Boca não vai pagar a multa. Porém o Boca estava oferecendo menos do que isso, se eu não me engano estava em torno de 1 milhão, e o Grêmio acha muito pouco pelo Marquezin. Então vai fechar negócio, o Grêmio quer que o Marquezin saia, se é a vontade dele, não vai forçar dele permanecer no elenco, mas o Grêmio quer no mínimo os 2 milhões de dólares para liberar então para o Boca Juniors. Para substituir o goleiro, o Grêmio estava muito interessado em trazer um goleiro brasileiro, para não ter esse problema ali de vagas de estrangeiros, porque a gente já está no limite ali de vagas. E o que acontece é que daqui a pouco um gringo vai ter que ficar fora, porque não vai poder permanecer ali na lista de relacionados, né? Porque já vai estar nesse limite de vagas por jogo. Lembrando que a Copa Sul-Americana não tem esses limites, mas o Gauchão, Copa do Brasil, o Brasileirão tem, então o Grêmio tem que respeitar. Porém, além dessa notícia aí de goleiro brasileiro, surgiu nas últimas horas e tem ganhado muita força que o nome do goleiro do Grêmio pode ser Keylor Navas. Esse mesmo aí que você está pensando, que jogou no Real Madrid, no Paris Saint-Germain, que é o goleiro da seleção da Costa Rica. E o que fez isso ganhar muita força foi essa declaração aqui do seu empresário em um programa da ESPN. Então acompanhe aqui nessa imagem o que o empresário do Navas falou sobre o futebol brasileiro e sobre uma possível negociação ali com o Grêmio. Tá gostando do conteúdo até aqui? Então deixe o seu like e considere se inscrever aqui no canal para se manter atualizado sobre o nosso time. Vai valer bastante a pena. Avançando agora um pouco na parte defensiva, o lateral esquerdo ainda é um problema bem grande para o Grêmio, tanto que o Pedro Gabriel foi puxado então do sub-20 e já está treinando ali com o elenco principal, e o Grêmio queria contratar sim um lateral esquerdo, mas está bem difícil. Um nome que o Grêmio procurou já mais vezes até ano passado é o Marlon do Cruzeiro, esse ano aqui o Grêmio também procurou, porém ele já confirmou que permanece no Cruzeiro. Então o Marlon não vem e seria muito interessante por ele ser brasileiro, né, para não ter esse problema de limite de vagas dos estrangeiros. Aí, em contrapartida a isso, Yairo Moreno, de 29 anos, foi oferecido para o Grêmio. Ele deixou recentemente o Júnior Barranquillas e, se eu não estou enganado, ele é colombiano. Mas aí entra esse problema, né? Ele não é brasileiro e daí vai ter esse número de estrangeiros aqui no elenco e dá todo esse negócio aí de problema para o Grêmio, porque não vai conseguir colocar todos os relacionados. E agora, por fim, se tratando de volante um pouco mais avançada aí no sistema defensivo, finalmente Cueja foi anunciado, um reforço de peso para essa nossa temporada, um reforço muito importante para o nosso meio campo, porque a gente estava precisando de um cara de marcação assim. O Grêmio ganhou a concorrência contra Corinthians, contra Fluminense, esses times estavam bem interessados, acredito até que o Santos, na contratação,
mas então ele acabou vindo para o Grêmio, uma excelente notícia, um baita reforço pra gente. Agora voltando para o jogo treino, nessa última sexta-feira, o Grêmio jogou contra o Sindicato dos Atletas. Sim, não é um grande adversário, mas ali já dá para ter uma noção, já é legal para ver a desenvoltura do time. E o Grêmio venceu por 9-0, um atropelo contra o Sindicato dos Atletas. E destaque foi para o Arezzo, que fez 4 gols. O time iniciou de um jeito e terminou bem diferente, pois teve 3 tempos. 2 tempos de 30 minutos e o último tempo foi de 40 minutos, então foi um pouco mais extenso. Esse jogo treino, esse amistoso, tem muitos nomes para falar sobre isso, né? Além então dos 4 gols do Arezzo, o Vilgaçante marcou um, o Pavon marcou outro, o PP marcou outro, Edenilson também fez o dele e por fim, Monsalve também marcou o dele. Finalizando então os 9-0. E por fim, se tratando da base gremista, ela teve 3 jogos nessa última semana, um jogo atrás do outro. A gurizada tá tendo pouco tempo para descansar. Mas na segunda-feira a gente teve o jogo contra o Marcílio Dias. E bom, essa partida ficou 1-0 pro Tricolor, resultado mais magro comparado a outros jogos, por exemplo contra o Goiás, que foi na quarta-feira. Ali a equipe venceu por 4-0, 2 gols do Gabriel Mack, um de João Lima e outro de Luiz Eduardo então. E após avançar de fase, o time enfrentou nesta sexta-feira o Red Bull Bragantino, e foi um jogaço. O Grêmio saiu atrás 2 vezes no marcador, mas com um pênalti, nos 82 minutos do segundo tempo, o empate veio com a cobrança do Jardiel. Aí a partida terminou no tempo normal 2-2 e foi para os pênaltis. E nas cobranças de pênalti ficou 5-4 para o Tricolor, com destaque para o goleiro Igor, que pegou uma cobrança, e assim o Grêmio avançou de fase e vai enfrentar agora o Palmeiras. Foi um jogo de muita raça e muita garra por parte da molecada. Gostou desse resumão da semana? Então deixe seu like e comente abaixo o que está achando dessas especulações que estão rolando aí para o time do Grêmio. Um forte abraço e até mais!